Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre algumas ferramentas que a gente pode utilizar junto com o Fusion, né, que vai ajudar na tomada de decisão. Né? Como eu sempre falo para vocês, o Fusion é só um indicador, né? Ele vai te dar uma probabilidade maior de ganho, mas se a gente unir ele com outras análises técnicas, com conhecimento de análise do contexto do mercado, vai fazer com que a probabilidade aumente ainda mais. Né? E uma das ferramentas que eu gosto de usar, principalmente na análise prévia do mercado, para ações, para índice, para dólar, são os estudos de Fibonacci. Tá? Então, para o Fibonacci, a gente tem aqui na barra de ferramenta do Profit, eu uso basicamente 3 ferramentas. O Fibonacci Fan, né, que é essa ferramenta aqui. Eu uso, outra dica que eu dou aqui já antes, né, que é usar o magnético. Tá? Eu demorei muito para usar o magnético. O que o magnético faz? Ele vai exatamente no ponto. Ó, se eu não usar o magnético, eu fico solto aqui. Ó. Eu posso colocar aqui, posso colocar em qualquer lugar. Agora, se eu uso o magnético, a ferramenta ele vai exatamente no ponto de entrada. Aqui, ó, no ponto mínimo. Ó. Ele vai buscar. Então, o magnético é isso. Ele puxa um ímã para o ponto de topo e fundo. Ó. Ele sempre vai buscando, ó. Ele vai buscando os topos e fundos dos candles, ó. Tá vendo? Então ele vai buscar exatamente o topo. Então não vai ter erro. Vai ser um estudo exatamente da análise de Fibonacci. Né? Vai ser um cálculo mais exato. Se você quiser tirar, pode tirar também. Mas eu gosto de usar porque fica mais exato. Tá? Então eu uso o Fibonacci Fan. O Fibonacci que é retração. Tá? Que são zonas de retração. Vou tirar aqui para mostrar que é melhor. Então, retração. E também tem um diferencial que eu uso 2 níveis que boa parte não utiliza, que é o 76.4 e o 23.6, que respeita demais, tá? Por quê? Quem já me segue há um tempo sabe que eu já falei sobre isso. Esses níveis é exatamente uma matriosca, né? Uma matriosca o que é? É uma fibo dentro de outra fibo. Então, é uma fibo dentro da distância entre a 38 e 0. Então, a gente pega aqui, ó, o nível 23, né, o 23.6, que é o que eu coloquei aqui antes, é exatamente o pullback de 61.8. Tá? Então, se a gente pega aqui embaixo, é a mesma coisa. Ó. A gente vai puxar a matriosca aqui, ó, fibra dentro de outra fibra. Ó, você vai ver que o nível de 76 vai ser exatamente o pullback de 61 aqui. Agora aqui é 38, mas é porque eu tracei de cima para baixo. Tá? De baixo para cima vai dar 61 também. Mesma coisa, tá? É o nível de 61. Então ele funciona muito, tá? E tem até estudos sobre essa fibomatriosca, tá? Então, de antemão eu já coloco 76.4 e 23.6, tá? Coloco como pontilhado, porque não são as principais, e deixo os outros como linha contínua, tá? E outro que eu uso bastante, que é interessante, o ogro, que conhece muito, né, usa muito, defende muito o uso de fibra, o que ele faz? Ele pega uma retração aqui, ó, quando rompe, ele vai e puxa para o 61 para achar o próximo alvo. E faz isso aqui, tá? Não tem problema, você daí puxa para 50 e vai buscar o alvo de 100%. Olha só, né, como bateu aqui. Não tinha feito essa análise antes. E é o que o ogro mostra, né, todo dia, como a FIBO funciona, né? Então aqui foi o alvo de 100%. Como que eu gosto de fazer, tá? Pode fazer assim? Pode, mas como que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar a ferramenta de projeção e já deixo configurada aqui para essas linhas de baixo que não vem na projeção. Só você colocar menos, tá? Lá nos níveis de projeção, ó, você abre a FIBO aqui, ó, nos níveis, é só você colocar os negativos, ele vai fazer uma FIBO dentro também. Então aqui eu tenho a retração junto com a projeção. E a mesma coisa, ó, deu 100%, assim como na outra FIBO, tá bom? E quais são os níveis, né, que o ogro melhor do que eu mostra lá? Quais são os níveis que o mercado costuma seguir? Então ele busca o primeiro nível, né, o primeiro alvo, 61%, o segundo alvo de 100%, e quando o mercado está muito em tendência, ele vai buscar o 161%.
tá bom? Que é o terceiro. Então esses são os níveis que o Ogro costuma citar nos vídeos, né, nas lives dele, que são muito boas. E com a análise da FIBO, como que eu gosto de usar, que eu não vejo outras pessoas utilizando. Já vi outros vídeos sobre isso, né, alguns, né, não é algo que só eu utilizo, mas o que eu gosto de fazer? Gosto de usar a retração, tá? Por exemplo, aqui, tem uma alta, detecto aqui teve um topo, tá? Então quero acompanhar esse pullback aqui. Acompanhar junto com o fuso, tudo vou acompanhar o pullback. Comprei essa primeira linha já é um sinal. Mas se a gente utilizar a FIBOFAN junto, ó, no mesmo ponto, dá uma ideia muito melhor. O que a FIBOFAN faz? Enquanto a retração te dá uma referência do comportamento do preço no espaço, então ele vai te dar aqui, por exemplo, vamos dizer que o preço estava aqui e rapidamente ele vem aqui e busca 50%. Rapidamente, sem num candle só, vamos dizer aqui de 60 minutos ele vai e busca. Essa vai ser uma resistência. Essa vai ser uma resistência forte pela FIBO, né? Pela retração de 50% da FIBO. É muito forte. Agora, se a gente pega, na verdade aqui não tinha FIBO antes, né? Essa FIBO não tinha. Então vamos pegar aqui para vocês entenderem melhor. Vamos dizer aqui. Subiu, subiu, subiu. Ele vem e busca aqui rapidamente. Ele vem e busca. Ele vem aqui e já busca rapidamente e busca esse 61%. Todo mundo sabe que é uma resistência, né, um suporte, nesse caso, muito forte. Ele vai fazer um pullback, tá? Se ele busca rapidamente. Nesse caso, ele não buscou rapidamente. Então, a gente tem o comportamento do preço no espaço. O que a FIBOFAN faz? Deixa eu tirar a retração para vocês entenderem. Então, se a gente tira a retração, deixa só a FIBOFAN. Se o preço fica lateral por muito tempo, vamos dizer que ele fica aqui lateralizando por muito tempo, no momento que ele passa essa linha aqui, é como se fosse uma LTA, tá? Como se fosse uma primeira LTA. Qual que é a análise que a análise técnica indica, né? Qual que é a probabilidade? A probabilidade é que ele entrou nessa linha aqui, ó, ele entrou nesse arco, ele vai buscar a última ponta do arco. Então, o que ele faz? Olha, se ele entra no arco, ele vai buscar a ponta. E se ele romper, ele vai buscar o fundo. Tá? Então, se a gente faz a análise aqui, ó, vamos fazer uma análise. Vamos ver como que foi o comportamento aqui. Então, com a retração. Ele vem, o preço vem, ele rompe essa primeira linha, já bate aqui numa primeira resistência, ele vem, pega a segunda, tá? Tem uma confluência entre a FIBOFAN com a fibra de retração, tá? E depois ele toca de novo essa LTA aqui do meio e rompe. No momento que ele rompe, é muito comum, aqui ele não buscou, mas é muito comum que ele busque aqui essa mesma linha, tá? Essa LTA que foi rompida, e depois despenca. Tá? Então, é interessante utilizar essas ferramentas que vão auxiliar no dia a dia para a tomada de decisão. Aqui nos 60 minutos, vamos pegar, por exemplo, no 10R, como isso, no Renko funciona bem, porque a gente tem só variação de preço, é bem interessante. Então, se a gente pega aqui no Renko, ó, a gente pega, tá caindo, tá caindo, tá caindo, aqui, pegou, subiu, não rompeu, continua caindo, formou mais um, passou, ó, buscou a segunda, voltou a cair, acompanhando essa linha, tá? Ó, mas na segunda vez ele já rompeu, já buscou a segunda, quando ele rompeu, vamos ver qual que é a retração que ele buscou aqui, ó. Ó, justamente aquela que eu tinha falado, que o pessoal não usa, ó, da matrioska, 23,6. O dólar
acaba respeitando bastante essa 23,6, tá? Na economia, a explicação que a gente dá, né, para casos como este é o que a gente chama de profecia autorrealizável, né? Porque qual que é o sentido do dólar chegar até esse ponto e cair? Por que ele respeita esse ponto? Quando a gente tem muitos investidores olhando para a mesma coisa e todos eles usando a mesma técnica, acaba sendo uma profecia autorrealizável. Se todo mundo espera que o preço, quando bater em 61, ele vai respeitar e vai fazer um pullback, é comum que os investidores que tenham vendido aqui realizem já parcialmente aqui. Então é comum que façam um pullback. Tá? Então é por isso que a FIBO funciona tanto. Por que no índice todo mundo no 50%? Porque além do Fibonacci, você tem no Price Action uma análise de 50% também, de retorno de 50%. Né? Teve uma live esses dias do Aranha junto com o Ogro, falando justamente disso. Né? Por mais que o Price Action não utilize o Fibonacci, eles respeitam, eles acreditam que o recuo, esse pullback de 50% é um pullback natural, né? É comum. Então, quando faz um pullback de 50%, também tem uma leitura do Price Action. Por isso que a FIBO acaba funcionando tão bem. Porque todo mundo olha para ela, os robôs olham para ela, as projeções. Quem está comprado busca os alvos de FIBO. Então, é muito comum que a FIBO funcione. Não o que está por trás disso, eu acredito, né, é essa questão da profecia autorrealizável. Quando todos estão olhando para o mesma análise, buscando o mesmo ponto, acaba sendo autorrealizável. É a mesma coisa que a gente falar que os preços do trigo, né, chega para um padeiro e falar que o preço do trigo vai aumentar em 10%, automaticamente ele vai fazer com que o preço do pão no dia seguinte seja 10% mais alto. Ele já vai reajustar antes mesmo do trigo chegar mais caro. Isso é comum. A gente vê isso no ciclo de inflação também na economia. Por isso que a gente fala de profecia autorrealizável. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acho interessante no dia a dia vocês usarem tanto a Fibo-retração quanto a Fibofan. Os Fibofan, que são esses arcos aqui. Ó. Se a gente usar aqui, é a mesma coisa. Ó. Ele vem, quando ele rompe, aqui no Renko é mais fácil a gente ver ó, o que eu falei. Ele rompe, depois que ele rompe, ele busca essa linha, essa mesma linha que foi rompida, ó, e cai. É muito comum, tá? Quando tem um rompimento dessa terceira linha da Fibofan, ele buscar testar de novo e cair, tá? E com a mudança de coloração aqui, com Fusion, isso fica mais fácil a gente identificar. E aqui embaixo, ó, embaixo também, o cruzamento das médias do MACD, tá? Do Fusion MACD. Então, com uma análise conjunta de todos esses fatores, fica mais fácil a gente ter uma probabilidade maior de acerto. Tá bom, pessoal? Obrigado e até a próxima.